Boa noite, meus amigos e irmãos da Escola Jesus Cristo, seguidores da página da Escola Jesus Cristo no Facebook e participantes do grupo também da Escola Jesus Cristo no Facebook. E a todos que acompanham as pregações, as palestras, as aulas pelo canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Estamos aqui mais uma vez numa segunda-feira, hoje dia 12 de outubro de 2020, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e também dia da criança no nosso Brasil. E como as reuniões de segunda-feira são específicas para a desobsessão, nós continuaremos o nosso trabalho com o texto que nos foi direcionado e sugerido pelo nosso diretor doutrinário Flávio Mussa Tavares, texto esse que está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier e que vai ser a leitura base, assim como a leitura preparatória para a nossa prece. É o capítulo 27 do livro Fonte Viva, capítulo este intitulado Destruição e Miséria. A epígrafe é o versículo 16 do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos. Em seus caminhos há destruição e miséria. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se alguém busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Vamos fazer a nossa oração inicial, então. Senhor Jesus,
nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos que, em Teu nome, Senhor, labutam para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, por acréscimo de misericórdia, de amor, de perdão. Agradecemos por mais esta oportunidade de refletirmos sobre o Teu Evangelho, sobre as verdades que nos conduzem ao caminho reto e pedimos assim, antecipadamente gratos, permissão para iniciar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, destruição e miséria, como nós vimos aqui. O que Emmanuel está a nos dizer? Fazendo um resumo bem simplificado do texto. Depois, se houver tempo, nós voltaremos ao texto de Emmanuel. Se nós, cristãos, que acreditamos, que professamos a fé cristã, que nos dizemos cristãos, né, que ostentamos, exibimos esse título, conhecendo o Evangelho e o nosso Mestre Jesus, que proporcionou e ainda proporciona tudo isso a nós, todas estas verdades, todos estes ensinamentos, os espíritos benfeitores, os espíritos que participaram da codificação da doutrina espírita juntamente com Allan Kardec, se tudo isso não faz ou não nos é suficiente para nós vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, nós estamos num caminho, como disse Emmanuel, de destruição e miséria. Miséria nossa, autodestruição, destruição moral, destruição espiritual. E, embora no Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, da 3ª parte, nós saibamos que existe uma lei que é a lei de destruição, lei entre as leis consideradas leis divinas ou leis naturais, que começa na questão 728 do Livro dos Espíritos. E eu vou pedir licença, inclusive, para ler algumas das questões que constam deste capítulo 6º, da parte 3ª do Livro dos Espíritos, porque é muito esclarecedor para nós esse capítulo e, mormente, né, com mais razão, nesse período em que nós estamos de pandemia, de coronavírus, Covid-19, muitas desencarnações acontecendo simultaneamente, né, ao mesmo tempo. Nós vamos ver aqui que a lei de destruição, de fato, é uma lei natural, é uma lei divina, à qual todos nós estamos submetidos. E Flávio, por exemplo, como médico, Pedro, como biólogo, e outras pessoas da área aí da biologia, da medicina, da saúde, poderão, com mais propriedade do que eu, abordar esse assunto, mas apenas para ilustrar que essa lei de destruição tanto está em nós como nós estamos nela, que o processo de destruição está no nosso organismo. O catabolismo, por exemplo, peço a Flávio depois que explique com mais propriedade, é algo que faz parte da nossa vivência, da nossa sobrevivência. Sem o catabolismo, que é a destruição, a quebra de moléculas compostas, nós não sobreviveríamos. Então faz parte da natureza, do nosso metabolismo,
corporal, orgânico, e tanto está em nós quanto nós estamos nessa lei. Então vejamos a questão 728 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a destruição? Resposta dos espíritos superiores. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Quer dizer, olha a visão mais aclarada e correta dos espíritos em relação à nossa visão. O que nós chamamos de destruição, dizem os espíritos superiores aqui, não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Aí Kardec insiste na questão 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? A resposta dos espíritos superiores. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins a que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim. Olha que sabedoria, já lá nos idos, meus irmãos. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos foi lançado, foi publicado em 1857. 1857. Então, olha que consciência ecológica já dos espíritos superiores e de Allan Kardec. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passam. Então, olha a questão do equilíbrio na cadeia alimentar do nosso ecossistema. Uma espécie destrói a outra em determinada quantidade, não totalmente, porque aí seria a extinção, como nós, humanos, temos feito com algumas espécies. Espécies vegetais, espécies animais, estamos aí, destruindo a fauna, a flora, o meio ambiente, a natureza como um todo. Mas os espíritos já disseram que faz parte do equilíbrio essa destruição parcial. Primeiro, para não deixar que uma espécie se reproduza em quantidade maior do que deveria e quebre esse equilíbrio. É o que acontece, como nós vemos, quando há surtos de pragas, pragas de gafanhotos, por exemplo, pragas de fungos, de algas, muitas vezes, que se proliferam, e até mesmo de uma determinada espécie que passa a ser quase que extintora, promotora da quase extinção da espécie da qual ela se alimenta, por superlotação, por uma abundância além do equilíbrio para se manter a cadeia do ecossistema. Na questão 729, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, olha que pergunta interessante. Se a regeneração dos seres se faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Quer dizer,
Se nós temos que passar por esse processo de destruição, por que nós temos, então, meios, condições e até o instinto de sobrevivência em nós? Instinto de conservação, né? Olha a resposta dos espíritos superiores. A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Que maravilha, meus irmãos. A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Quer dizer, se a gente não seguir a natureza, a ordem natural das coisas, se nós quebrarmos esse instinto de sobrevivência, esse instinto de preservação e quisermos nos arvorar em semideuses ou deuses, eu que decido se tal espécie vai viver ou não, eu que decido quando eu vou morrer ou não, o que acontece? Obsta esse tipo de atitude ao desenvolvimento do princípio inteligente. Quer dizer, a gente está indo na contramão do processo evolutivo, se nós fizermos isso. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. É natural esse instinto de sobrevivência, de preservação, de conservação. 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Respondem os espíritos. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Quer dizer, eles reforçam a resposta anterior. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. Olha aí a congruência com o que Emmanuel fala no texto Destruição e Miséria. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede, mas, ingrato o homem, rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então é a soberba nossa, muitas vezes atrapalhando a nossa trajetória, atrapalhando que nós cumpramos com as nossas missões, com as nossas tarefas. 731. Porque, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição. É o remédio ao lado do mal. Olha que maravilha. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Também, se não houvesse a destruição, se tudo fosse apenas numa visão mais filosófica, digamos assim, né? Apenas bem, apenas gozo, apenas alegria, maravilha, nesse nível espiritual em que nós estamos, porque nós sabemos que os espíritos mais avançados, eles podem e desfrutam de mundos que são chamados, inclusive, de mundos felizes, mundos ditosos e até acima deles, mundos celestes. Agora, na condição espiritual em que nós estamos, se tudo fosse bem, alegria, gozo e paz e tudo do bom e do melhor, o que aconteceria? Também se quebraria esse equilíbrio, porque nós não temos limite, consciência, capacidade para lidar com somente coisas boas. E mais, temos a lei de causa e efeito, porque nós temos débitos na nossa retaguarda, né? No nosso passado aí, que, de acordo com a capacidade de cada um, vai sendo pago na medida das nossas possibilidades. Então,
estamos no mundo de provas e expiações, então nós não podemos querer ser muito felizes, muito alegres, viver na sombra e na água fresca, sabendo que nós temos um passado de débitos, que tem que ser quitado. Senão também gera o desequilíbrio na obra da criação. Então, os espíritos insistem em dizer, a questão é a manutenção do equilíbrio. 732, será idêntica em todos os mundos, olha aí o que nós acabamos de comentar, será idêntica em todos os mundos a necessidade da destruição? Os espíritos superiores respondem, guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Ou seja, em mundos mais elevados, menos materiais, a destruição é pequeníssima ou nenhuma. Não existe destruição mais. Essa questão, essa condição, ela está diretamente relacionada à nossa condição espiritual. E eles ainda vão mais além, os espíritos superiores. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Olha aí. 733. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Para nós aqui na terra. Os espíritos superiores respondem, essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Quer dizer, na medida em que nós nos conscientizarmos e caminharmos, nos direcionarmos mais para as questões espirituais do que para as materiais, assim como Jesus nos exortou a fazer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na medida em que nós vivenciarmos essa exortação de Jesus, dizem os Espíritos, assim é que, como podeis observar, o horror, a destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Questão 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Olha aí mais uma vez a consciência ecológica, já lá nos idos do século XIX. Respondem os espíritos superiores, tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e a sua segurança. Já estava lá no Antigo Testamento, Deus dizendo a Moisés e aos hebreus naquela época que o homem deveria domar a natureza para a sua sobrevivência. Só que os espíritos são bem claros aqui na resposta. Kardec perguntou, né? Tem o homem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? Quer dizer, se a gente quiser extinguir uma espécie, levar uma espécie à extinção, nós temos esse direito? E os espíritos respondem, tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Olha que maravilha, meus irmãos. O abuso jamais constituiu direito. Questão 735. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Kardec era muito didático, né? Ele insistia para ficar bem clara a questão e não suscitar mais dúvidas para ninguém. Da caça, por exemplo, Kardec ainda insiste, da caça, por exemplo, quando não objetiva, senão o prazer de destruir, sem utilidade. O que os espíritos superiores respondem? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Quer dizer,
quando a gente se dedica a esse tipo de atividade, né, que não tem nada a ver com a nossa sobrevivência, com a nossa segurança, o que nós estamos sendo? Nós estamos sendo bestas, ou seja, nós estamos sendo piores, mais atrasados do que os animais irracionais, porque eles não fazem esse tipo de coisa. Eles fazem na medida das suas necessidades, sem quebrar o equilíbrio do ecossistema. E nós não. Nós quebramos o equilíbrio e, para satisfação, né, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, na maioria das vezes, quebramos o equilíbrio do ecossistema e nos comparamos e nos comportamos de forma bestial. Que tristeza, né, meus irmãos? Mas é o que os espíritos superiores disseram. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais, olha só, os espíritos superiores disseram, os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades. Enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade, terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos, contrariando a natureza, contrariando a lei de Deus. Questão 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? Há povos que consideram animais de determinada espécie sagrados e Kardec menciona isso nessa questão, né? O que significa isso, né? Como que nós devemos entender isso? Qual a visão da espiritualidade em relação a isso? Os espíritos superiores respondem: esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, quer dizer, é bom que a gente tenha respeito, admiração, cuidado para com os animais? Sim, claro, é um sentimento louvável, dizem os espíritos superiores. Porém, o excesso se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Quer dizer, alguém disse num dado momento que aquele animal era sagrado e todo mundo passou a seguir e a adotar aquela postura de forma sem raciocinar sobre aquilo, né? São as superstições propriamente ditas, né? Acredita-se que aquilo aconteça ou que aquilo seja uma verdade e todo o povo, todas as gerações seguintes passam a caminhar e a adotar aquele tipo de postura, de comportamento. Então, a gente, como ser inteligente, como ser pensante, dotados do princípio inteligente, nós temos que raciocinar, né? Nós temos que questionar. Será que faz sentido isso? Algumas pessoas chegam ao extremo, né, de alguns povos, digo, de preferirem morrer de fome a se alimentarem de determinado, da carne de determinado animal, né? Então nós temos que ter, mais uma vez, equilíbrio em relação a isso. E aí tem uma sessão aqui que eu vou também... Já são 7 horas? Já são 7 horas? Eu não vou poder me alongar, mas então... que fala sobre os flagelos destruidores, que são as questões 737 a 741, também do Livro dos Espíritos. Vou ler só algumas porque já está terminando o nosso tempo. 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Olha aí a questão que nós estamos vivenciando. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento?
Quer dizer, os flagelos são para o nosso bem, apesar da destruição, apesar de tudo. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causa. Causa destruição? Causa morte? Causa prejuízo? Causa. Mas qual é o objetivo principal disso? Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Meus irmãos, eu não vou continuar aqui nessa sessão de flagelos, mas nós temos sabido, através dos noticiários, que a medicina está avançando muito agora, nesses meses aí de Covid-19. Está acontecendo uma revolução na produção, na pesquisa de vacinas. E não apenas a vacina para a Covid-19 será elaborada. Outras doenças, outros males, outros medicamentos serão beneficiados, ou até os medicamentos, a cura, surgirão por conta dessa questão da Covid-19. Então, o avanço, como disseram os espíritos superiores aqui, muitas vezes, em razão de um flagelo, ele se dá em meses ou anos, quando seriam necessários muitos anos, décadas talvez, ou até mesmo séculos. Então, apenas para mencionar, ilustrando e finalizando a nossa reflexão de hoje, o texto de Emmanuel termina dizendo que nós somos desventurados quando não seguimos o mestre que encontramos. Porque conhecer Jesus em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno dos nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Então, o professor Clóvis, nesse mês de outubro, mês de aniversário da Escola Jesus Cristo, nesse livro De Jesus para os que Sofrem, ele tem um capítulo maravilhoso, sendo que todos os capítulos desse livro são maravilhosos, mas que ilustra aqui a nossa reflexão, que é o segredo de Anteu. E o que o professor Clóvis diz nesse capítulo, que é o capítulo 7º desse livro De Jesus para os que Sofrem? Assim como Emmanuel finaliza ali dizendo que se nós conhecemos Jesus, mas não vivenciamos o seu evangelho, nós estamos numa situação de destruição e miséria, o professor Clóvis diz que assim como Anteu se fortalecia no solo, na sua mãe terra, na sua mãe Gaia, nós temos que nos fortalecer no contato do divino solo do evangelho de Jesus. A vivência com o contato do divino solo do evangelho de Jesus. Então, nós saímos dessa faixa de destruição, de miséria, de tristeza que muitas vezes faz com que nós entremos em desânimo, depressão, pensamentos de suicídio. O que faz nós sairmos desta faixa vibratória? E muitas vezes também, além desses pensamentos todos que nós mencionamos, situação de obsessão, que é o objetivo da nossa reunião de segunda-feira. Como que nós saímos disso? Lógico, procurando ajuda profissional, ajuda de médicos, de especialistas no assunto e voltando-nos para as coisas espirituais, para o Evangelho de Jesus. Esse contato com o divino solo do Evangelho de Jesus faz com que nós saiamos dessa faixa vibratória de destruição e miséria. Então, que nós reflitamos sobre isso e vamos fazer a nossa prece agradecendo por
por mais esta bênção de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos por tudo que temos recebido, Senhor, e que nós saibamos, como cristãos, não apenas acreditar, venerar, professar os teus ensinamentos, as tuas verdades, Senhor, que nós saibamos, acima de tudo, vivenciar, porque só assim estaremos nos afastando do caminho da destruição e da miséria e nos aproximando do caminho reto que nos leva à nossa redenção, Senhor. Por isso, agradecemos pela ajuda de todos os amigos e benfeitores espirituais e pedimos permissão para encerrar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, uma boa noite a todos, uma boa semana e que Nossa Senhora, no dia de hoje, conceda a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia para todos nós do Brasil, as nossas crianças e as crianças de todo o planeta. Que Deus fique conosco.